Olá pessoal, tudo bem? Dando sequência aos exercícios de EBITDA, chegamos agora na parte 3, que nós vamos trabalhar um pouquinho mais o raciocínio e a interação do exercício com a DRE e algumas informações mais específicas. Então, da parte 3, essa é a questão 1. Nessa questão, eu peguei as informações da Eldorado Brasil e Celulose, de 2014 e 2015, e apresentei aqui um extrato do EBITDA e do EBIT dela calculado de acordo com a instrução CVM 527 de 2012. Então, utilizando as informações, eu consegui obter o EBITDA da empresa e também o EBIT da companhia, o lucro líquido que eu deixei em branco, que também é um dos objetivos da questão. Então, começando aqui o nosso rol de perguntas. A primeira é, o EBITDA melhorou de 2014 para 2015? Então, quando a gente olha aqui no cálculo do EBIT, nós vamos notar que sim, o EBITDA ele passa de 781 milhões para 1 bilhão 751 milhões, ou seja, o EBITDA ele melhorou, ele aumentou de um ano para o outro. O caixa operacional da empresa, né, a geração de caixa operacional aumentou de 2014 para 2015. Então, sim. Segunda pergunta. Quando dizemos que a margem EBITDA em 2015 foi de 54,12%, o que isso significa? Na verdade, quando aparece aqui, vamos voltar, que a margem EBITDA é de aproximadamente 54,12%, quer dizer que para cada R$100 de receita líquida, a empresa consegue gerar um caixa operacional de 54,12, ou seja, mais da metade da receita ele consegue fazer isso virar caixa operacional. 3. A partir das informações apresentadas, qual foi a receita líquida e o lucro líquido da companhia em 2014 e 2015? Aqui vai exigir um pouquinho mais do nosso raciocínio. O lucro líquido é relativamente mais fácil, uma vez que o EBITDA ele é o lucro do período somado aos tributos, às despesas financeiras, e aí nós chegamos no EBIT, e depois somado à depreciação, nós achamos o EBITDA. Então, para achar o lucro líquido, é só fazer o caminho inverso. Então, saindo do EBITDA menos a depreciação, nós vamos encontrar o EBIT, menos a despesa financeira e os impostos, e aí nós encontramos o lucro líquido do período. E a mesma coisa para o ano de 2014. Então, partindo do EBITDA, desconta a depreciação, nós achamos o EBIT. E aí, menos a despesa financeira e mais o imposto de renda, nós achamos aí o prejuízo do período. Então, como nós viemos de baixo para cima, nós tivemos que inverter os sinais aí para chegar no lucro líquido. Para achar a receita, nós vamos usar igual usamos no vídeo anterior. Então, nós vamos pegar o EBITDA do período e dividir pela margem EBITDA. Por quê? Porque a margem EBITDA nada mais é do que o EBITDA dividido pela receita líquida. Então, se o EBITDA dividido pela receita líquida é a margem líquida, se eu pegar o EBITDA e dividir pela margem EBITDA, eu vou encontrar aí a receita líquida. Então, nesse caso, estão aqui os dois valores para o ano de 2014 e de 2015. Próxima pergunta. Em 2014, a empresa teve prejuízo na DRE, mas teve um EBITDA positivo. Isso é um bom sinal? Explique. Então, voltando, nós estamos falando desse efeito aqui. Ó. A empresa tem prejuízo, mas ela está gerando um EBITDA positivo. Um prejuízo de 419 milhões, mas gera um EBITDA positivo de 2 bilhões 199 milhões. Então, na verdade, a empresa teve um prejuízo contábil, mas o EBITDA, né, que é a geração de fluxo de caixa operacional, ele mostra que a empresa está gerando caixa operacional, o que é bom. Se essa situação de prejuízo for por um pouco tempo, isso é sustentável, mas no médio e longo prazo, caso isso não se altere, pode até se tornar prejudicial para a companhia. Então, por enquanto, ainda é uma situação tolerável, porque a empresa, mesmo tendo prejuízo contábil, mas está com a EBITDA bem alta, ou seja, está gerando caixa operacional. Fechando aqui a primeira questão, a próxima questão, que é a questão 2, vocês vão ver no próximo vídeo. Então, até o próximo vídeo, um grande abraço e até mais.